Olá, meu querido irmão, estamos aqui de novo e agora entrando num novo livro, 2 Timóteo, que por sinal mais parece continuação da primeira carta do que de fato um novo livro. E vamos ver um pouquinho hoje boas razões para não desistirmos, não desanimarmos nos momentos tão importantes do nosso ministério. Lembrando que todo cristão deve ter um ministério, então nesse sentido a carta de Timóteo 2, servem para nos mostrar, para nos lembrar de como deve ser o nosso ministério, o ministério de todo cristão. Então acompanhe comigo 2 Timóteo capítulo 1, dos versos 6 ao 12. Por essa razão, pois, te admoesto. Veja, nós começamos com uma admoestação, com uma exortação de Paulo aqui a Timóteo, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição de minhas mãos. Assim, reavivar o dom, sim, parece que Timóteo estava passando por um momento de crise, talvez de desânimo. E não é à toa, o seu líder, Paulo, estava preso, estava sofrendo muitas perseguições, e Timóteo muitas vezes se via então talvez sozinho ou com risco constante de ser preso também. E agora, o que você faria? Você pode ser preso, o teu líder está preso, você faz o quê? Aparentemente Timóteo estava meio desanimado e por isso Paulo manda essa carta. Ele começa dizendo então, eu estou te admoestando, estou te exortando a reaviver esse dom que há em ti, pela imposição das minhas próprias mãos, Paulo dizendo. Versículo 7. Porque Deus não nos, tá bom? Tá falando para todos os cristãos aqui, Deus não nos tem dado espírito de covardia, um espírito de medo. Nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque Deus nos deu um espírito de poder. Opa, cadê? Não riscou? Um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Ou seja, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Então não importa o que aconteça, nós continuamos no nosso ministério. E felizes, alegres, contentes. Por quê? Porque Deus está nos usando com o próprio Espírito dele, que está nos usando como ferramenta. Versículo 8, ele continua dizendo, não te envergonhes. É interessante as palavras que ele coloca aqui, porque ele fala de reavivar o dom, depois ele fala de covardia e depois ele fala de vergonha. Realmente, Timóteo não estava passando por um bom momento aqui. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Veja, Paulo está preso e talvez Timóteo está com vergonha ou acanhado ou com medo por causa dessa situação. Pelo contrário, aqui embaixo, participa comigo dos sofrimentos. Quem que faz esse tipo de convite? Você já imaginou o pastor da tua igreja tá preso, tá sofrendo, tá apanhando, aí ele manda uma carta para você e fala, participa comigo disso que eu tô sofrendo, participa comigo dessa prisão, participa comigo disso tudo que está acontecendo. Geralmente não é o convite que nós gostamos, nós preferimos ser convidados para um churrasco, para um aniversário, queremos ser convidados para coisas, botar aspas aqui, coisas boas, coisas que agradam o nosso ego. Mas aqui é com relação ao evangelho. E qual é a vantagem de ser preso? A vantagem não é no ser preso, mas é o pelo qual motivo você é preso. Por causa do evangelho. E vale a pena sofrer por causa do evangelho. Muita gente diz para mim que não queria estar no meu lugar, não queria ser pastor, não queria ser missionário. Que vida sofrida. Paulo tem uma visão completamente diferente dos cristãos frouxos desses dias, tá bom? Ele diz, participa comigo dos meus sofrimentos, vale a pena sofrer pelo evangelho, eu sou feliz porque eu sofro pelo evangelho, eu não sou nem digno de sofrer pelo evangelho. Quem dera todo cristão tivesse essa visão do evangelho e não simplesmente do coitadinho de mim, que coisa terrível, não, vamos buscar nosso dinheiro, vamos trabalhar, vamos gastar nossa vida com as coisas desse mundo, porque como que eu, tadinho de mim, vou sofrer pelo evangelho? Minha gente, o que aconteceu com os cristãos da atualidade? Jesus precisa voltar logo mesmo. É um
É algo maravilhoso poder trabalhar para Cristo. É recompensador. Ele transforma o nosso coração e podemos sentir a verdadeira alegria disso. E não é algo que eu quero abrir mão nunca, nem agora, jamais. Eu quero chegar aqui no final da minha vida e poder dizer: combati o meu combate. E todo cristão deveria pensar assim, porque eu não sou melhor do que ninguém. Nenhum pastor, missionário, nenhum ministro do evangelho é melhor do que ninguém. Isso é um pensamento meramente cristão, se é que podemos dizer meramente. Mas vamos lá, porque Paulo continua, e as palavras de Paulo são melhores do que as minhas palavras. Ele diz então: meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Veja, Paulo não está sozinho, é o poder de Deus que está junto com ele. Não tem por que se desesperar. E esse poder de Deus que nos salvou e nos chamou. Gente, que lindo! O Evangelho de Cristo nos salvou. E o Evangelho de Cristo nos chamou com santa vocação. Nós fomos chamados para servir. O Evangelho não só te salvou, mas te deu a oportunidade, o privilégio de servir a Deus. Portanto, quer andar em ruas de ouro? Antes, vá andar nas ruas de poeira para evangelizar, para propagar o Evangelho, porque este Evangelho nos chamou para o ministério. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, ou seja, Deus determinou. Nós fomos salvos pela graça e nós somos chamados ao ministério pela graça. Nós somos chamados para fazer parte, para lutarmos, para combatermos o bom combate. Nós não fomos chamados para ficarmos fugindo, amedrontados, acovardados nas nossas casas. Deveríamos lutar, todos nós. Talvez é por isso que tem muito pastor doente, porque estão sobrecarregados. E por que estão sobrecarregados? Porque os cristãos estão acovardados nas suas casas. E isso está muito errado, não tem nada a ver com o nosso chamado do cristão de servir, ser digno da vocação que foi chamado. Bom, continuando aqui, determinação, mas também a palavra graça. Foi pela graça que fomos salvos e chamados, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, muito antes do mundo existir. Deus já havia escolhido te salvar, escolhido te usar para a obra dele. Versículo 10, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ou seja, a consumação da salvação finalmente apareceu agora, porque Cristo Jesus apareceu. E o que ele fez? Ele não só destruiu a morte, mas ele também trouxe luz à vida, e ele trouxe a imortalidade mediante o Evangelho. Não tem por que Timóteo ter medo da morte, porque Jesus trouxe a imortalidade. Jesus destruiu a morte. O que é que você teme? Trabalhar para Deus é problemático na tua cabeça por qual motivo? Porque Cristo Jesus, ele venceu a morte. Então, ainda que você morra por causa do Evangelho, você ganhou a imortalidade por causa de Cristo. Pensa num trabalho que realmente vale a pena. É esse tal de viver pelo Evangelho. Porque qualquer outro emprego vai pagar um dinheirinho que talvez traga a tua desgraça. Mas Cristo Jesus, trabalhar para Ele, você ganha muito mais, é realmente recompensador. Bom, versículo 11, para qual eu fui designado pregador, tá? Com relação ao Evangelho, Cristo Jesus, tá bom? Pregador, apóstolo e mestre. Paulo foi designado pregador, apóstolo, a ideia de aquele que foi enviado, e mestre. Paulo, ele existe para ensinar a palavra de Deus. Cada cristão tem um dom diferente e alguns são designados por Deus para serem pregadores, apóstolos e mestres, para ensinarem a palavra de Deus. E quero dar uma ênfase aqui no fui designado, porque não foi Paulo que decidiu, Paulo que quis, não foi ele que escolheu, foi Cristo Jesus que escolheu para ele. Versículo 12, por isso eu estou sofrendo essas coisas. Meu querido, preste atenção. Quem foi que escolheu essa vida para Paulo? Ele foi designado. Foi Cristo que escolheu. E quem que está sofrendo?
Paulo está sofrendo. Cristo Jesus escolhe e Paulo está sofrendo. E afinal de contas, vale a pena isso? Sim, com certeza vale a pena. E ele diz: todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Em outras palavras, eu conheço Jesus Cristo e eu estou certo, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que Jesus, ou que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Em outras palavras, eu creio em Jesus, eu sei do que Ele é capaz e eu sei que Ele está me guardando para a eternidade e por isso eu não me envergonho. Trabalhar para o Evangelho é maravilhoso porque eu conheço Cristo, eu sei quem Ele é, eu conheço as recompensas que Ele prometeu, eu sei que Ele está me guardando para a eternidade. Logo, eu posso sofrer aqui, pode ser difícil, pode ser penoso, eu posso ser preso, eu posso morrer, mas ainda vale a pena porque eu conheço Cristo e por Cristo tudo isso vale a pena. Ah, que trabalho maravilhoso que Deus inventou esse tal trabalho do pastor, do missionário, do pregador ou do cristão que tem coragem de ministrar, de falar, de assumir os riscos. Ainda que seu ministério seja sutil, como vale a pena? Por quê? Porque conhecemos Cristo. E quase que poderíamos dizer que aqueles que estão amedrontados na sua casa, aqueles que não querem estar no meu lugar, esses talvez estejam amedrontados porque não conhecem Cristo de fato. Porque se conhecessem Cristo de fato, seriam corajosos, teriam audácia, ousadia de pregar o Evangelho, ou pelo menos de servir da forma que Deus possibilitou, da forma que Deus escolheu. Meu querido, vale a pena servir a Deus. Não te envergonhe, não se amedronte, não fuja, assuma os riscos, porque coisa maravilhosa é isso. Eu nem sei mais o que falar, Paulo já falou tudo aqui e eu quero dizer que a melhor coisa que... A segunda melhor decisão que eu tomei na minha vida, a primeira foi por Cristo e a segunda foi praticamente automática, servir a Cristo, porque quando eu me converti estava óbvio que eu teria que servi-lo e todo cristão deveria ter esse pensamento. Meu querido, olhe para Cristo e olhando para Cristo se pergunte se você vai ter coragem de servi-lo ou se você vai ter vergonha ou medo de servi-lo. Mas responda essa pergunta olhando para Ele em oração, lembrando de quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele prometeu que ainda fará. Eu quero dizer para você que vale a pena. Servir a Deus é algo extraordinário e vale a pena. Pense com carinho nisso. Todo cristão deve ter um ministério. Ainda que por trás das cortinas, todo cristão deve ter um ministério. Você está servindo ou você está amedrontado na sua casa? Você está servindo ou você está buscando as riquezas deste mundo? Você está servindo a Deus ou você está servindo o teu ego? Responda essas perguntas, mas em oração, diante de Deus. E que Ele o abençoe, o transforme e abra os seus olhos no dia de hoje e no decorrer dessa semana e no decorrer da tua vida. Amém?